A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de apresentar o webinar Programa OEA, por dentro da atualidade, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Na qualidade de presidente da nossa Comissão de Direito Aduaneiro, quero dar as boas-vindas aos participantes do webinar Programa OEA, Operador Econômico Autorizado, por dentro da atualidade. É uma parceria, uma iniciativa desta Comissão Especial de Direito Aduaneiro, da Comissão de Culturas e Eventos da OAB São Paulo. Sendo assim, eu queria agradecer ao nosso presidente Caio Augusto, ao nosso vice-presidente Ricardo Toledo e ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. Agradeço também a presença de todos os participantes, que muito nos orgulha nessa noite. Estamos vivendo um dos momentos mais significativos da história. O desafio e a esperança estão na vacinação. Vacinação que está sendo a maior operação logística já empreendida pelo homem. Bilhões de doses de insumos, milhões de pessoas envolvidas na aplicação e milhares de rotas, veículos, todos os modais possíveis e os esforços profissionais de Comex. Junta-se a esse esforço as ações das aduanas, e neste particular a aduana brasileira se destaca, demonstrando uma enorme capacidade de adaptação para cumprir seu papel e manter a segurança das operações internacionais brasileiras. Exemplo disso é a conferência física remota, a aplicação cada vez mais intensa da gestão de risco, na parametrização das operações e agora nas visitas de validação dos pleiteantes ao programa OEA de forma virtual. Esse seminário, que já se tornou um evento tradicional na agenda dos interessados no programa, traz temas do operador econômico autorizado na visão dos seus idealizadores e apaixonados. A Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo sempre apoiou e apoia essa iniciativa que vem de encontro aos interesses dos advogados, ou seja, compliance, tanto como compromisso profissional, como a mais eficaz estratégia para seus clientes. Pensando em tão relevante tema, trouxemos para o evento dessa noite palestrantes da Receita Federal do Brasil, ligados intimamente com o programa OEA, e nossos consultores e advogados especialistas na área também. Então, vou passar aqui rapidinho apresentar os nossos expositores, antes da gente passar a palavra. Dr. Fabiano Diniz, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, com formação em engenharia pela Universidade Federal Fluminense, coordenador operacional do programa OEA, membro da equipe de gestão nacional do programa OEA, sendo agraciado com a medalha de mérito funcional auditor fiscal Noé Winkler, em reconhecimento de seu protagonismo e liderança no processo de implementação do programa OEA no Brasil. É chefe do Centro Nacional de Operadores Econômicos Autorizados, CEOEA, sendo o atual responsável pela coordenação do programa OEA na aduana do Brasil. Dr. Renato Guzmão, formado em administração de empresas pela Universidade de Pernambuco e pós-graduado em gestão financeira, controladoria e auditoria da Fundação Getúlio Vargas. Ingressou na Receita Federal no ano de 2015, sendo lotado inicialmente na Alfândega de Porto de Manaus. A partir de 2018 e durante 3 anos, chefiou a equipe de gestão de operadores econômicos autorizados em Manaus, tendo participado ao longo desse período de mais de 50 processos de certificação. Atualmente trabalha no Centro Nacional de Operadores Econômicos Autorizados, exercendo a função de gerente de certificação e monitoramento OEA. Dr. Elaine Costa, analista tributário, palestrante, membro da equipe OEA da Receita Federal do Brasil desde 2014, responsável pela comunicação do programa. Participante de todas as etapas do programa OEA, desde o lançamento OEA Segurança, passando por OEA Conformidade, Portal Único, Siscomex e OEA Integrado. MBA em Marketing Executivo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Pós-graduação em Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela ESPM. Doutora Marina Castro Thomas, advogada especialista em Direito Penal, Comércio Exterior e Compliance, graduada pelo Instituto Mackenzie. Secretária adjunta da nossa Comissão de Direito Aduaneiro, consultora de implementação do Programa OEA na Receita Federal,
especialização em comércio exterior e compliance, especialista na norma ISO 31000, gestão de risco, pela SGS Academy. Doutor e professor Walter Thomas da Silva Júnior, palestrante, com 30 anos de experiência em comércio exterior, com atuação nas áreas de valoração aduaneira, aspectos fiscais e administrativos, membro consultor da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo, auditor internacional BASC, Business Alliance for Security Commerce, consultor de implementação do programa OEA na Receita, sócio-diretor da empresa Portório Assessoria Internacional. Dr. Jackson Anuir Corbari, auditor fiscal da Receita Federal e atual coordenador-geral da Administração Aduaneira, COANA, e subsecretário da Administração Aduaneira substituto da SUANA. Desde que ingressou na Receita Federal em 93, trabalha com aduana nas fronteiras terrestres do Brasil com Uruguai, Paraguai, Argentina, Aeroporto Internacional de Brasília e portos marítimos. Já foi chefe de Serviço de Controle Aduaneiro da Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, chefe da Seção de Fiscalização da Receita Federal do Brasil na Alfândega, no Aeroporto Internacional de Brasília, delegado da Receita Federal em Itajaí, Santa Catarina, inspetor-chefe da Receita Federal em Paranaguá e superintendente adjunto da Receita Federal nos estados do Paraná e Santa Catarina. Então, com essas palavras introdutórias, eu passo agora a palavra ao professor Jackson Corbari para suas anotações, considerações e passar a palavra depois ao primeiro palestrante. Boa noite, Jackson. Boa noite. Eu queria agradecer em nome da Receita Federal e, sobretudo, do programa OEA, essas oportunidades que nós estamos tendo. Essa já é a terceira que eu participo, né, em função do convite da Comissão de Direito Aduaneiro. Eu acho fundamental essa interação que nós temos com o setor privado, né, que foi, na verdade, o que levou a grandes avanços, como já a gente discute o tempo todo, em relação ao Portal Único, em relação ao OEA. Essa parceria é um exemplo do que se deve buscar, até em nível nacional, para o avanço e modernidade da legislação e dos procedimentos. São coisas construídas ao longo do tempo, relações de confiança e relações que dão resultado efetivo para o crescimento do Brasil. Sobre o OEA, eu só queria fazer algumas considerações. Nós estamos trabalhando e continuamos trabalhando por avanço do programa. Acabamos de ter uma reunião do subcomitê da Comissão Nacional de Facilitação, né, subcomitê de cooperação, com o setor privado, e no plano nacional do CONFAC, do Comitê Nacional de Facilitação, uma das ações é justamente avançarmos em relação ao OEA integrado. O OEA integrado é importante para o programa, só que depende de ações dos demais órgãos. Então, o espaço que a gente achou para incentivar isso foi justamente o Comitê Nacional de Facilitação. E contamos com o apoio do Banco Mundial. O Dr. Hernani também estava na reunião e colocou o Banco Mundial à disposição justamente para a gente conseguir mover os demais órgãos em direção ao programa. Esse mecanismo de ganha-ganha que a gente já conhece. Então, estamos trabalhando fortemente nisso e vamos trabalhar fortemente esse ano nisso. Tivemos um grande avanço, nós conseguimos um decreto que finalmente introduziu o programa OEA no regulamento aduaneiro. Isso foi um avanço, porque o programa OEA ele foi construído na época, e realmente foi uma saída que se buscou. Ele é baseado como se fosse um regime aduaneiro especial. Era o que se tinha para o momento. Não podemos questionar o que foi feito. O importante é que foi feito, por isso que nós estamos aqui. E agora nós conseguimos colocar o programa OEA realmente como programa, como ele deve ser no regulamento aduaneiro, e fizemos as modificações necessárias legislativas. Estamos ainda em busca do marco jurídico, mas já fizemos um avanço. Temos alguma coisa. E a outra foi o Centro Nacional de Operadores OEA, cujo chefe é o Fabiano, e nós temos 3 gerências. Então, a Elaine e o Renato estão aqui, eles são 2 gerentes que fazem parte do centro. Então, nós conseguimos colocar isso no regimento interno da Receita e agora, finalmente, conseguimos estruturar isso. Isso é extremamente importante. Então, estamos, aos poucos, avançando, e o nosso objetivo é avançar.
Hoje mesmo, na reunião do subcomitê de cooperação do CONFAC, eu já fechei com a CSEX, nós vamos começar o EA integrado com a CSEX, né? Vamos ver se a gente consegue puxar os demais, né, em função desse EA, porque a CSEX tem bastante interesse e entende a importância desse aspecto do programa, que é o EA integrado. Então, em breve, a gente deve estar assinando um plano de trabalho conjunto e vamos levar isso adiante, né? Vamos tentar mover os demais também nessa direção. Mas o programa continua, né? Nós estamos trabalhando cada vez com mais afinco para tentar superar os obstáculos. Tivemos assinaturas, inclusive, remotas de ARMs, né? E trabalhamos também agora para liberar e tratar a questão das vistorias remotas, né? Então, o que puder ser feito, vai ser feito nessa modalidade. E, para isso, a gente estruturou as questões internas para acontecer. Então, devemos avançar bastante ainda esse ano, com pandemia ou sem pandemia, né? Estamos avançando. E esperamos, se tudo der certo, esse ano ainda teremos nosso marco jurídico. Obrigado a todos, agradeço a participação e interesse aos colegas da Receita, a Marina, ao Walter e ao Robson pelo convite. Estaremos sempre à disposição para falar do programa real. Obrigado. Nós que agradecemos, Jackson. Muito obrigado de novo pela participação. Você é sempre bem-vindo aqui nessa comissão, nessa Casa do Advogado da OAB São Paulo. Você sabe disso. Vamos dar início, então. Eu passo a palavra ao Fabiano Diniz. Fabiano, está com você. Perfeito, obrigado. Só fazendo um teste na apresentação. Está compartilhada a apresentação? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Robson, pelo convite. Walter, Marina, né, pelo convite também. É muito gratificante saber que o tema do OEA, né, eu como o mais antigo integrante do programa OEA na Receita, o decano do programa OEA na Receita, fico muito satisfeito quando vejo que o tema do programa OEA foi eleito, né, pela segunda vez seguida como tema do evento da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo. Isso significa que é um tema que tem trazido bastante interesse do público, né? E a gente está falando, quando a gente fala de programa OEA, a gente está falando de qualificação, né? De busca por compliance, de tentar fazer o certo, né? De uma mudança de paradigma e fazer parte desse modelo diferenciado, né? Então, é muito bom saber que esse tema está chamando a atenção, né? E é um prazer participar pela primeira vez desse evento aqui com vocês. Então, só adicionar uma informação, Robson, a gente pode ver que a gente trouxe uma equipe, uma grande equipe aqui, né? Então, tem dois dos nossos recém-nomeados gerentes do Centro EA, a Elaine e o Renato, mas eu também convidei o chefe da equipe do Centro Nacional de São Paulo, o Gustavo Vivas, para participar também, né? Então, a nossa estrutura hoje, como o Jackson falou, a gente tem uma estrutura regimental hoje vinculada à COANA, né? Então, no órgão central, que cuida da gestão nacional do programa, que a gente chama do Centro OEA, né? E a gente tem a estrutura descentralizada, né? Que são equipes regionais, são 5 equipes regionais, que cuidam da certificação e do monitoramento das empresas, né? Então, eles que cuidam da parte operacional, né? E o nosso atualmente, a nossa maior equipe é a equipe de São Paulo. Então, o Gustavo está aqui representando a maior equipe, né? Responsável por entre 50% e 60% de todas as empresas certificadas e também das empresas que estão requerendo novas certificações. Então, acho que a gente está com um time aqui que vai ser capaz de atender as expectativas, né? Espero que atender as expectativas do que o público gostaria de saber sobre o programa. Bom, no início aqui, quando a gente montou a agenda, né, a gente tentou fazer diferente, né? Já fizemos muitas apresentações do que é o programa, né? Eu acho que
eu imagino que todos os participantes aqui já têm alguma experiência, devem ser empresas já OEA. Então, o que a gente tentou trazer é um panorama, né? Uma análise geral, assim, panorâmica do programa, trazendo alguns assuntos mais relevantes, né? As principais perspectivas que nós temos para o futuro, né? Então, deixa eu falar um pouco da situação atual do programa, né? O impacto da pandemia, né? Que afetou profundamente as nossas atividades, não só, obviamente, não do programa, a pandemia trouxe mudanças significativas para todos os modelos de negócio, né? E não foi diferente na aduana e não foi diferente no Centro-EA, né? Então, como nós estamos, qual foi esse impacto para a gente, o que nós fizemos, né? Nossas perspectivas futuras, né? A gente vai falar um pouco de benefícios, monitoramento OEA, que é algo que a gente tem tratado muito internamente, algo muito importante, né? Então, falar um pouco do que nós esperamos do monitoramento, né? Não é só a empresa ser certificada, a gente vai monitorar a empresa, né? E acompanhar essa empresa. O programa é contínuo, né? Então, o que a gente espera das empresas? A atualização normativa, né? A gente tem que manter o nosso programa atualizado permanentemente. Hoje eu participei da reunião da OMA, que trata sobre o marco normativo SAFE, né? O SAFE ele tem uma revisão trianual, né? Então a gente está passando agora pelo ciclo de 2018, foi a última, agora 2021, então o SAFE está sendo atualizado, então a gente é um compromisso nosso mantermos o programa mais atualizado possível com os estándares internacionais. E a gente vai entrar num tema, né? A gente elencamos um tema específico para entrar um pouco mais, de forma um pouco mais profunda na questão técnica, e o tema eleito aí que a gente vai falar um pouco mais é a questão de gestão de parceiros comerciais, tá? E depois disso, ficamos abertos aí para perguntas do público. Só um minutinho, Dini, só para aproveitar esse ponto que eu acabei não falando, né? As pessoas, os participantes que quiserem fazer as perguntas, tem ali o question and answer, Q&A, porque se colocar no chat acaba se perdendo, tá? Eu vou ficar prestando atenção, mas para uma maior sintonia nossa aqui, por favor, perguntar no question and answers, que aí a gente vai vendo se pergunta no meio ou lá para o final, tá? Muito obrigado. Perfeito. Bom, então, só para falar rapidamente sobre o que é o programa, sem entrando em detalhes, porque eu acho que a maioria já sabe, né? Mas só para nivelar, né? O que é o programa OEA? Então, o programa OEA ele não é um programa de concessão de benefícios, assim, estrito sensu, né? A concessão de benefícios é a consequência de algo maior, né? O programa OEA ele é um programa que busca estabelecer um novo modelo relacional entre a aduana e os operadores de comércio exterior. O modelo relacional tradicional das aduanas sempre foi um modelo baseado em autuações, em inspeções, né? Um modelo repressivo, né? Um modelo que fomenta o litígio, né? E o mundo moderno viu que é necessário mudar, né? Porque, dessa forma, o volume de operações cresce muito mais rápido, né, do que a quantidade de pessoas, né? A capacidade operacional das aduanas para gerir esse volume, né? Que, na verdade, cai, né? Então, quando eu entrei no programa, a gente já falava aqui na Receita que a gente tinha muitas operações de comércio exterior para pouca gente, né? Passaram 15 anos, a situação piorou. Aumentaram as operações de comércio exterior e o quadro diminuiu, ou seja, não é possível adotar o mesmo modelo e esperar um resultado melhor. Isso aí não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno internacional, por isso que, internacionalmente, modelos de relacionamento diferenciados que busquem fomentar compliance estão nascendo aí, não só na aduana, mas também na parte de administração tributária e em outras esferas regulatórias. No âmbito da aduana, né, o programa OEA busca fortalecer segurança da cadeia logística. Então, nós queremos que as empresas se comprometam com a implementação de políticas capazes de evitar que a carga seja contaminada, né, ou seja
alguém tire ou coloque algo que não seja manifestado e essa segurança seja da origem até o destino, né? E também que os operadores implementem políticas, né, que busquem assegurar compliance, conformidade em relação à legislação aduaneira, né? Então, daí nasce as duas modalidades atuais do programa OEA, né? Segurança e OEA conformidade. Como consequência disso, né, as empresas têm direito a benefícios, né, mediante o atendimento desses critérios, né? Então, para a gente saber se a empresa está comprometida com a segurança da cadeia logística e com o aumento da conformidade, o programa estabelece critérios e requisitos que têm que ser atendidos. Esse atendimento é feito por base de validações e monitoramento, né? E, como consequência, ela tem direito a benefícios. O cumprimento disso é voluntário, né? Então, é um programa voluntário, ninguém vai ter prejuízos, deixar de operar porque não é OEA, né? Ela simplesmente vai ser tratada de uma maneira diferenciada, né? Não tem benefício fiscal, são benefícios de natureza de fluidez, né? De fluidez, não tem repercussão de isenção fiscal, nenhum benefício relacionado a isso. O programa hoje ele é normatizado, né? A gente tem um marco que hoje está no regulamento aduaneiro, né? E ele é regulamentado pela Instrução Normativa 1885, de 2020, e os critérios, né, de certificação, os requisitos, né, de certificação, o que as empresas precisam implementar, estão definidos em portarias, né, da COANA, né, e a portaria que define isso é a portaria 77 de 2020, ambos podem ser acessadas facilmente mediante consulta ao nosso site. Bom, dito isso, como nós estamos hoje, né? Então, o programa OEA nasceu lá em 2014, né? Lançado em 2014, com certificação de 5 empresas no projeto piloto. Em 2015, a gente implementou a modalidade de conformidade, né? E, desde lá, nós temos cada vez mais... estamos crescendo, né? Mais empresas estão pleiteando certificação, mais empresas estão sendo certificadas, né? Isso aí a gente pode ver no volume de empresas que participam do programa, né? Então, aqui a gente consegue ver que estamos evoluindo bem em número de empresas, tá? 400, atingimos agora, nesse mês, 407 empresas diferentes certificadas. Essas empresas, dessas 407, né? 65% são importadores e exportadores, então temos 35% aí de prestadores de serviço logístico. São 530 certificados, né? Então, porque algumas empresas podem ser certificadas em mais de uma modalidade, são certificadas em mais de uma modalidade, isso faz com que a quantidade de certificados supere a quantidade, o número absoluto de empresas. Então, hoje nós temos 530 certificados, né? A maioria... quase meio a meio, né? Mas a maioria ainda é de segurança, 278, e 250 na modalidade conformidade. E o nosso maior indicador, né? O indicador que a gente acompanha, né, mensalmente, aí, que é o nosso indicador de sucesso do programa, é o indicador de representatividade de OEA, que qual o volume de declarações de importação e exportação que essas empresas, 265 importadores aqui, né? 407 empresas, mas 255 importadores e exportadores, eles fazem declarações de importação, então, as declarações que esses operadores fazem, quanto que eles representam do volume total de declarações registradas no Brasil, né? Isso aí é um indicador que indica quanto maior ele for, né, mais empresas estão tentando ser compliant. E mais podemos migrar, né, de um modelo de controle com base em transação, controle baseado em inspeções em zona primária, para um modelo relacional diferenciado com base em gestão da empresa, né, dos seus processos, né? Então, isso torna a gente mais eficiente. Então, quanto maior esse indicador, mais eficiente, né, nós temos condição de ser, alocando mais pessoas para atividades,
para operações de maior risco. A nossa meta é atingir 50%, né, do volume, sempre foi atingir 50% do volume de operações de comércio exterior, estamos em 26%. Né? Estamos aquém, né, mas temos que ver o lado positivo. O lado positivo é que estamos crescendo. Né? Então, tem uma curva ascendente, né? E para que essa curva continue crescendo, a gente tem que prestar um serviço de qualidade, né? E manter o programa atrativo, né, por meio de benefícios. Né? Então, esse é um comprometimento nosso. Se a gente está comprometido, vocês podem ver pela fala do nosso coordenador que o programa é um programa estratégico, é um programa que tem crescido, né, tanto internamente, né, regimental, o investimento que a Receita tem feito no programa. Hoje nós temos mais de 45 pessoas dedicadas ao programa, né, exclusivamente dedicada. Então, internacionalmente, isso aí é um volume representativo. Então, mostra que o programa OEA está sendo... ele é um investimento, né? Ele é considerado relevante para a nossa administração. E, para ele ser bem-sucedido, temos que nos engajar em fazer um trabalho bem feito, né? Prestar um bom serviço, certificação e monitoramento, e também oferecer aos nossos operadores benefícios atrativos para que a gente mantenha os atuais e atraia ainda mais operadores. Nessa evolução, né, nós tivemos... Né, então, a pandemia afetou, né, afetou tudo, né, e afetou como que ela nos afetou, né? Então, todas as nossas validações, né, inicialmente, as validações e revalidações eram sempre feitas presencialmente. Então, a equipe nossa visita as empresas para conhecer as empresas, conhecer a alta administração, o corpo de diretores da empresa, o corpo de funcionários que cuidam da parte de comércio exterior, né? E, de uma hora para outra, deixamos de fazer validação física. Né? Então, a gente acompanha aqui, né? Então, a gente tem alguns gráficos, né, que mostram o volume de estoque, o volume de requerimentos que nós temos na fila de certificação. Né? Então, esse estoque, lá, né, a gente está a avaliação aqui nos últimos 3 anos, desde 2017, né, o estoque era bem alto. Essa fase aqui foi uma fase que a Receita passou por um momento delicado de mobilização, de greves. Isso gerou um aumento do estoque, né, nessa fase aqui, que nós conseguimos contornar ali em 2019. Então, em 2019, esse estoque diminuiu bem, né, e voltou, com a pandemia, né, as validações deixaram de ser feitas, o estoque começou a aumentar. Tá? Hoje nós temos em estoque 137 pedidos de certificação para fazer para análise. A gente pode notar, né, pelo número de entradas e saídas, né, como que isso afetou. Né? Então, aqui em azul escuro, o nosso número de entradas, né? Então, aí sinaliza a intenção, a vontade das empresas querer ser certificadas. Então, isso aqui a gente está medindo o número de novos pedidos de certificação por trimestre. Então, ele sempre variou ali entre 40 e 60 novos pedidos por trimestre. Tá? Então, mesmo com a pandemia, isso não caiu, manteve mais ou menos estável. Tá? O que mudou foi a nossa produtividade. Então, a produtividade aqui, que na greve era baixa, depois nós resolvemos o problema do estoque, fazendo muitas análises. Né? Então, o estoque diminuiu porque o nosso volume de processo de produtividade subiu, e com a pandemia ele atingiu o pico mais baixo aqui. Né? E nós começamos a fazer experiências em validações virtuais. Então, desde o início do ano passado, fizemos alguns testes, fazendo validações virtuais, inicialmente na modalidade conformidade. Né? Primeiro não fizemos nada, né? Porque no meio da pandemia foi aquele trimestre caótico. Depois começamos a fazer validações virtuais, né? Então, a nossa produtividade começou a aumentar, né? Mas sempre abaixo do volume de entradas. Tá? E isso fez com que o tempo médio, né? Esse é o outro indicador que nós medimos, que é o tempo médio em estoque. Isso aí mede a perspectiva que uma nova empresa tem de ter o seu pedido concluído depois que ela protocola o pedido de certificação. Então, a legislação define um prazo aí máximo de 105 dias, né, que é a nossa meta. Né? Nós
conseguimos, né, ali, a pré-pandemia, manter abaixo dessa meta, e com a pandemia esse tempo médio foi aumentando. Então, hoje nós temos um tempo médio de 202 dias. Então, não sei se tem alguma empresa aqui que tem pedidos de certificação antigos, né, feito antes da pandemia, principalmente na modalidade de segurança, porque nos testes que nós fizemos, né, fizemos testes de validação remota, virtual, depois implementamos as validações virtuais de uma maneira efetiva na modalidade de conformidade, né? E agora, né, nós adquirimos experiência, né, nessa ferramenta, né, e nós implementamos agora, né, para todo o Brasil a modalidade de validação virtual como uma regra nesse momento de pandemia. Tá? Só para contextualizar, né, todos os países do mundo estão vivendo essa mesma situação. A OMA trata desse tema, está tratando desse tema, né? A reunião de hoje, inclusive, abordou esse assunto, e a validação remota virtual vai ser um legado da pandemia, né? Então, todos os países, né, já tem até a previsão, são 3 modalidades de validação que vão daqui para frente, mesmo depois que a pandemia acabar. É a validação presencial, que é o que nós fazíamos antes, a validação remota, né, que é o que nós estamos implementando agora, e a validação híbrida, né, que é um misto aí de remoto com presencial, que deve ser o que vai prosperar no futuro, né? Então, isso tem muitos pontos positivos para a administração aduaneira, do ponto de vista logístico, vantagem também para as empresas, né? Dá muito mais flexibilidade. Tem alguns pontos negativos, né? Que é uma falta de proximidade, mas tem muitos pontos positivos. Então, nós vamos trabalhar com isso, né? A validação, as empresas que são certificadas, elas são monitoradas depois, então é um processo de relacionamento. Então, a validação virtual inicia esse processo de relacionamento. Então, eventuais riscos ali, né, caso uma validação tenha certificado uma empresa que não seja muito boa, ela pode ser corrigida depois. Então, isso tudo está sendo previsto, né? Então, validação virtual hoje é uma regra, né? Então, com isso, nossa expectativa é de, até o final do ano, nós restabelecermos o patamar, né, que nós consideramos aceitável para o serviço de análise de novos requerimentos de certificação. E dentro desse ano, certamente, se tem alguma empresa aqui com pedido de certificação no estoque, ele será atendido, né? Só que, para isso, para essa validação remota ser feita, né, alguns requisitos técnicos precisam ser atendidos, né? Então, primeiro, as validações serão feitas na plataforma Microsoft Teams, né, que é a plataforma oficial institucional que a Receita Federal adota, né? Então, as convocações de reunião serão feitas pelo Microsoft Teams, e a empresa tem que estar preparada para isso, né? Ela tem que estar preparada para conseguir mostrar de uma maneira virtual as evidências que são necessárias para formar a convicção dos colegas da Receita que vão fazer essa validação. Tá? Então, documentos, processos, tem que estar preparado da mesma forma que estaria presencialmente, de forma virtual, ela tem que estar preparada para isso. Na validação física, né? Então, tem que estar preparada para talvez um telefone celular, para dar mobilidade, para poder mostrar alguma área que seja demandada pela equipe da Receita Federal, né? Possibilidade de compartilhar imagens do circuito de câmera interno. Então, a gente lançou uma nota, né, recentemente, que fala sobre como nós entendemos as regras para que as validações remotas, que as empresas atendam os requisitos de validação remota. Ok? Nesse momento, então, eu gostaria de chamar o Gustavo Vivas, né, que é o nosso chefe lá em São Paulo, né? São Paulo é onde tem maior quantidade de estoque, né? Talvez a maioria das, se tiver empresa aqui com pedido, certamente vai ter alguma de São Paulo, e está curiosa para saber quando que o meu pedido vai ser analisado, né? Então, eu chamo o Gustavo aí
para falar um pouco sobre a perspectiva regional, a perspectiva de São Paulo, para tratar desse assunto. Gustavo, por favor. Boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, queria falar da minha satisfação e falar aqui para... Gustavo, eu acho que está baixo. Pode... Oi. E agora? Está melhor? Pode chegar mais próximo? Oi. Alô? Nada? Ainda está um pouco baixo, Gustavo. E se tirar o fone, falar direto no áudio do computador, talvez melhore. Oi. E agora? Estava funcionando normalmente. Está bem baixo, Gustavo. Deixa eu ver. O pessoal está dizendo que não está ouvindo. Deixa eu aumentar. Alô? Se você trouxer ele mais perto da boca, talvez fique melhor. Tá Alô? E agora? Aí. Boa. Melhorou? Tá. Melhorou. Então, eu queria, em primeiro lugar, falar da minha satisfação em estar falando aqui para a OAB, já que a minha formação é em ciências jurídicas, né? Então, embora eu nunca tenha exercido profissionalmente a advocacia, é sempre uma satisfação aí falar para esse público que está assim, na minha formação. Com relação a tudo isso que o Fabiano colocou, né, eu gostaria de ressaltar que a nossa equipe aqui de São Paulo e todos do Programa OEA sempre estiveram muito preocupados, né, com essa espera que as empresas, né, passaram nesse ano, sem a análise dos seus requerimentos. Isso a gente sempre foi um ponto que nos preocupava bastante e a todo momento a gente imaginava alguma solução para esse problema, né? Então, impulsionado até por essa pequena revolução do nosso cotidiano, assim, nossa revolução tecnológica, inspirado nessa revolução, a gente começou a cogitar, então, avançar num modelo que fosse... que atendesse às necessidades trazidas por esse momento aí de pandemia. Então, a gente passou, então, a considerar, em um primeiro momento, a validação de conformidade, né? E agora, mais recentemente, a gente está fazendo a validação para a modalidade de segurança. Então, assim, hoje a equipe já está entrando em contato com as empresas, sobretudo com mais prioridade ainda, aquelas que já aguardavam há mais de um ano, né? Então, a gente estabeleceu de forma inarredável o critério cronológico, então a gente está obedecendo a esse critério. Então, seguramente as empresas que estão aguardando a sua análise do requerimento há mais de um ano, a gente vai, em breve, fazer contatos. Eu já tive alguns retornos, então as empresas, num primeiro momento, elas ficam um pouco assustadas, né, para saber se atendem a esses requisitos que o Fabiano acabou de colocar ali, mas a gente, de uma maneira bastante tranquila, a gente aborda isso numa reunião inicial, né, para ver se a empresa ela consegue atender ali alguns requisitos mínimos. Então, a todo momento a gente tem essa preocupação, né, de não colocar um ônus muito grande. Então, se a empresa também sentir que não é o momento para ela participar agora nesses moldes, ela pode com tranquilidade falar e a gente pode deixar para um momento posterior, não tem nenhum problema, né? Então, gostaria de ressaltar também que isso também vale para as revisões de certificação. Então, a gente também não descuidou daquelas empresas que aderiram ao programa há mais tempo e precisam de um acompanhamento também nesse momento.
E também eu gostaria de ressaltar que esse fenômeno da virtualização de processos de trabalho, ela vai permear em outros aspectos do nosso trabalho. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que a gente também tem monitorado, tem se reunido com as empresas com maior frequência, né, porque isso trouxe essa facilidade para a gente. Então, hoje, os pontos, a gente tem uma rotina de estabelecer reuniões com as empresas para que os pontos de contato, tanto da Receita Federal quanto das empresas, possam se conhecer, né? Então, isso deixa deixa o programa OEA mais próximo das empresas. Então, seguramente faremos reuniões com todas as empresas, né, aqui do Estado de São Paulo, principalmente, para que o ponto de contato da empresa saiba exatamente quem é o seu ponto de contato na Receita e possa, a partir desse contato, se sentir mais à vontade para tirar dúvidas ou quaisquer outros esclarecimentos aí que possam existir ainda sobre programa, sobre procedimentos aduaneiros. Então, eu queria deixar esse recado para as empresas, né? A gente está à disposição, acho que, se não me engano, no final da apresentação tem o nosso e-mail, podem fazer contato com as empresas, com a nossa equipe aqui, que conta com profissionais que estão extremamente empenhados em dar o melhor resultado e, né, sobretudo, numa análise, na redução desse tempo, que a gente reconhece que existe uma grande expectativa das empresas em ter o seu pleito analisado. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade aqui de falar muito brevemente aqui do nosso cotidiano. Estamos, mais uma vez, à disposição das empresas para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado aí, Fabiano. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Então, só para finalizar esse ponto, então é importante ressaltar que as validações virtuais, né, as reuniões virtuais, né, vão agora acontecer com maior ênfase na certificação inicial, mas também no monitoramento, incluindo a revalidação periódica, né, e, principalmente, as reuniões dos contatos necessários durante a fase de monitoramento. Então, a ferramenta virtual ajuda muito nessa aproximação que nós achamos essencial, que é a aproximação entre o ponto de contato da empresa na Receita Federal e o ponto de contato da empresa OEA. Tá? Bom, dito isso, né, benefícios. Né? Então, como eu falei, é algo bastante importante que precisa de um acompanhamento constante. Né? Nós monitoramos hoje 2 indicadores que nós consideramos relevantes aí para fins de benefício, que trata da fluidez, né, para as empresas OEAs. Uma é a diferença de seleção, né, para a inspeção em amarelo e vermelho, né, das empresas OEAs em relação às empresas não OEA. Então, a nossa preocupação em manter o indicador de seleção não OEA de OEA sempre menor, né? Isso acontece na prática, sempre aconteceu desde 2016. Então, hoje as empresas OEA são selecionadas em média 0,84% de suas DIs e as empresas não OEA 4,2%. Na exportação, essa relação não é tão grande, né? 0,6%, 0,7% aqui para empresas OEA e 1,13% para empresas não OEA. Então, é menor, mas não é tanto. Tá? Por isso, a importância de trazer novos benefícios, principalmente na parte de exportação, onde a diferença não é tão grande assim. Nós estamos cientes disso, trabalhando, né, tanto na parte do OEA integrado, quanto na parte de MRA, né, que a gente vai falar na frente, porque isso aí é essencial para a gente aumentar a quantidade de benefícios e manter a modalidade de segurança, né, e os benefícios na exportação bons para atrair empresas para o programa. Outro indicador, o tempo médio, né, de liberação aqui na importação. Então, nós medimos o tempo que a receita leva. Então, aqui é importante falar é o tempo da receita, né,
desde o registro até o desembaraço, de uma empresa OEA, que aqui está em azul claro, e uma empresa não OEA. Então, vocês podem ver que em todos, né, os indicadores, todos os modais, essa diferença é significativa, ela é relevante, né? E nós temos a preocupação de manter uma avaliação constante desses indicadores. Só uma observação, sempre quando chega nessa parte, né, sempre perguntam sobre alguns novos benefícios, né, benefícios, principalmente o pagamento diferido, né? O pagamento diferido é um benefício previsto no Acordo de Facilitação de Comércio, é um compromisso da Receita, só que nós entendemos que é importante que ele venha junto com o marco normativo. Então, a nossa prioridade no momento é avançar no marco normativo, que vai dar mais estabilidade jurídica ao programa e, com isso, aumentar, né, dar um passo além, né? Esse passo além significaria permitir inclusão de outros intervenientes, aí eu me refiro ao despachante aduaneiro, né? E também incluir novos benefícios, né, como o pagamento diferido. Então, nossa prioridade é avançar na agenda do marco regulatório, né, de uma lei OEA. Isso aí o assunto dentro da Receita está pacificado, mas a gente precisa de um avanço no momento político para que isso aí aconteça, né? Então, segue pendente, mas é algo que é considerado prioritário e nós estamos sempre acompanhando essa agenda. Mas temos tentado avançar em alguns outros benefícios que sejam factíveis, ainda que não tenhamos o marco regulatório, tá? Então, recentemente publicamos a Portaria COANA 5 de 2021, né? Que permite que empresas, né, depositários e transportadores certificados como OEA Segurança possam pedir dispensa de etapas importantes no trânsito, né? E aí eu me refiro à posição do elemento de segurança, dispensa dessa etapa e dispensa também do registro da integridade desse elemento de segurança no destino, né? Essas duas etapas exigem que um servidor da Receita atue, né, presencialmente, colocando o elemento de segurança, depois verificando se ele chegou íntegro, e os empresas OEAs podem pedir dispensa, né? Então, isso dá um grande ganho, porque as empresas não vão mais depender de ter um servidor naquele momento, né, para fazer essa atividade. Então, uma empresa, por exemplo, pede abertura de trânsito numa sexta-noite, né, aí não tem ninguém na unidade, fica para o sábado, aí só conseguem fazer essa etapa na segunda-feira, que é quando chega um servidor da Receita. Não, empresas OEAs agora vão ser dispensadas dessa etapa, né? Ela vai poder, ela mesma, colocar o seu lacre, né, e ela acompanhar a rastreabilidade até o destino, né? Então, isso aí permite redução de tempo, né, que é um dos benefícios, que é uma das metas que a gente tenta para as empresas certificadas. Esse benefício pode ser aplicado de trânsito de zona primária para zona secundária ou entre aeroportos, né, zona primária para outra zona primária de aeroportos. A regulamentação disso está na Portaria 5, de 2021, que eu sugiro que todos que tenham interesse nesse benefício leiam, né? É só uma observação que essa portaria prevê que o pedido desse serviço não é automático, tá? Então, ela tem que ser feito via um pedido na unidade. A portaria fala de formular diretamente no ECAC, só que houve um problema nessa formalização e a nota Siscomex recomenda que ele seja feito mediante envio formalizar o DDA, mas enviar para a caixa eletrônica, a caixa corporativa da unidade. Então, tem essa observação, a gente sugere a leitura da nota e também consulta dos endereços, conforme está indicado aqui. Então, é um benefício que avançamos na agenda de benefício, né? Então, é algo que nós valorizamos sempre.
Uma outra agenda importante para a gente é a agenda dos acordos de reconhecimento mútuo, né, que permite que os nossos operadores sejam reconhecidos nos países de destino, né, como operações mais seguras, e as nossas empresas exportadoras tenham benefício no destino. E quando a empresa importa de uma empresa OEA, né, também é uma operação que baixa o risco da transação, né? Então, isso permite maior fluidez, né, de cargas e formação de cadeias globais seguras. Tá? Temos feito iniciativas de acordo com vários países, que são esses que estão citados aqui. Em verde são os que a gente já concluiu, em amarelo estamos em negociação. Isso engloba quase todos os nossos principais parceiros comerciais, com exceção aí da Europa, né, que aí a gente tem uma questão de acordo que tem pendente, e os BRICS, né? Então, são os únicos que são relevantes, assim, muito relevantes, mas tem alguns entraves que fez com que a gente não iniciasse a negociação ainda. Mas os que nós já estamos negociando representam, por exemplo, o destino de 60% das exportações de quem já é OEA hoje. Tá? Então, vai beneficiar, está beneficiando, né, e vai beneficiar mais, a tendência é que beneficie os nossos exportadores, né? Então, 60% esses países representam das declarações de exportação dos nossos OEAs. Esses acordos foram firmados, mas a gente ainda está numa fase de implementação, né, onde nós estamos, que as perguntas que vêm é, e aí? Né, assinamos, e os benefícios? Já tem o direito aos benefícios? É nisso que estamos dialogando permanentemente com todos esses países que nós já afirmamos. Tá? E nós soltamos também um comunicado que é como uma empresa OEA pode ser reconhecido nesses países que nós fizemos acordos de reconhecimento mútuo. Então, para isso, tem uma grande dificuldade, que é como reconhecer o nome, né? Nome é muito difícil, então a OMA criou o TIN, Trade Identification Number, ou seja, e cada operador no mundo vai ter um número só. Né? Aqui no Brasil, o número TIN é composto por BR e a sequência de dígitos do CNPJ da empresa OEA, sem ponto, sem nada, só os dígitos. Isso é o número TIN. Então, para uma empresa OEA do Brasil ser reconhecido internacionalmente, nos países que nós chamamos RM, tem que informar esse código, o seu TIN, para o seu cliente. O seu cliente vai colocar na declaração lá, no país dele, esse código para que a aduana de lá indique que se trata de uma importação de um exportador OEA brasileiro. Tá? E, da mesma forma, para um importador nosso importar e querer o benefício de uma empresa OEA com os quais nós firmamos acordos de reconhecimento mútuo, tem que indicar o TIN do operador estrangeiro. Né? Então, é assim que nós estamos avançando com todos os países que nós estamos negociando, e a informação do TIN do operador estrangeiro, que deve ser obtido com o fornecedor estrangeiro, deve ser informado no campo de informações complementares hoje, da DI. Quando tiver do INPE, vai ter um campo próprio para informar o TIN. Então, isso permite que o nosso sistema reconheça aquela declaração de importação, que é também de um exportador OEA. Né? Isso aí vai permitir maior fluidez, um tratamento diferenciado. Estamos tentando avançar na criação de fluxos logísticos prioritários para a OEA nos nossos portos. Né? A gente está revisando a portaria de alfandegamento, e esse é um assunto que está sendo cogitado, né, de ter fluidez logística para quem é OEA, ou OEA do Brasil, né, e os OEAs estrangeiros. Vários países do mundo têm isso daí, é um benefício citado pela OMA, né, no SAFE, e nós estamos tentando implementar. Isso certamente será um benefício bastante significativo, né, principalmente no que se refere aos acordos de reconhecimento mútuo.
Sobre o OEA integrado, é uma outra agenda também muito cara para a gente, muito importante, né? Nós sabemos que muitos benefícios são esperados dos respectivos órgãos. Nós temos esses 5 órgãos que nós temos iniciativas, temos conversado, só que, com exceção da agricultura, né, que a gente chegou a fazer o lançamento, mesmo a agricultura não está dando o resultado que a gente espera, né? Então, nós precisamos avançar nessas agendas, né? Há várias resistências técnicas, resistências operacionais que impedem, né, que cada um dos órgãos tenha alguma particularidade e com o resultado é que nós não temos benefícios práticos, né? Então, o Jackson acabou de falar hoje que esse tema foi pela primeira vez incluído na agenda, no plano de trabalho da Comissão de Facilitação de Comércio, né? Então, nós entendemos que esse é um ponto bastante importante, porque a CONFAC vai avaliar periodicamente o avanço de cada um desses OEAs integrados, né? Então, a gente acredita que, com isso, a gente consiga movimentar, né, sair um pouco, né, da inércia, né, de não conseguir entregar resultados que nós desejamos. Então, a informação, acho que mais importante aí é que isso aí está sendo tratado pela primeira vez no âmbito da CONFAC e nós temos boas expectativas de que essa agenda consiga avançar nesse ano e no ano que vem. Sobre o monitoramento, algo que também temos discutido bastante internamente, né? Monitorar a empresa é acompanhar a empresa, né? Se aquele compromisso que ela firmou lá na certificação ela é mantido. Então, para isso, precisamos de contato, precisamos estar próximo, precisamos ver se a empresa que tinha um plano de ação de melhoria na época da certificação, se ela implementou aquilo. Se não implementou, por que não implementou, né? Se a empresa que está com algum histórico ruim piorou, por que piorou? O que ela pode fazer para melhorar? Né? Confrontar por que o sistema dela, de gerenciamento de risco dela, falhou. Né? Então, precisamos ter mais proximidade. E essa proximidade gera empatia, e essa empatia é a parceria que nós desejamos, né? Para operacionalizar isso, nós temos o questionário de autoavaliação, que nós solicitamos que seja preenchido anualmente, que nada mais é uma forma da gente verificar se as empresas estão reciclando, né? Então tem um ciclo de revisão de seus procedimentos internos, né? Então, o QA não é um formulário, né? É uma forma dela evidenciar melhorias que foram feitas naquele ano. A gente pede que seja feito periodicamente, né? E é uma forma da empresa mostrar para o seu ponto de contato que ela está diligente em relação a seu comprometimento com o programa. É muito importante que a empresa saiba, né? Então, se é para falar de parceria, ela tem que saber, a empresa tem que saber quem é o seu ponto de contato. A gente tiver vários casos de empresas que foram certificadas, não sabem quem é o seu ponto de contato. Toda empresa OEA tem um ponto de contato nas respectivas equipes, e essa informação, no e-mail deve estar lá registrado no sistema OEA, né, na aba Dados Gerais, lá no menu Requerimento dentro do sistema, né? Então, facilmente você consegue saber quem é o seu ponto de contato e mandar um e-mail para ele, tá? E o que nós esperamos é que as empresas, né, tenham procedimentos, né, que elas, na parte de segurança, que elas se comprometam com a segurança da cadeia logística. A cadeia logística não é do operador, não é da Receita, é uma cadeia logística, é de todos nós, do programa OEA. O programa OEA não é um programa da Receita, é um programa da comunidade. Então, a preocupação da segurança da cadeia logística é nossa. Então, o Renato vai falar um pouco mais sobre isso. Então, é importante que todos os OEAs estejam comprometidos com isso. E detectando algum indício, comunique ao seu ponto de contato para evitar que aquela contaminação chegue no país de destino, né, e manche a imagem do Brasil. E também que as empresas, precisando de conformidade, tenham um sistema de gerenciamento de risco. Então, a gente vai, na monitoramento, confrontar esse sistema de gerenciamento de risco. Então, para isso é importante. A Receita implementou agora a malha aduaneira, né? A malha aduaneira é similar à malha de imposto de renda, envia notificações quando alguma divergência, alguma anormalidade foi detectada.
nós queremos que as empresas OEAs respondam adequadamente à malha. Então, a malha que nós sabemos, tivemos o relatório, foi satisfatória. Muitas empresas, todas as empresas OEAs responderam malha no prazo, empresas não OEAs receberam uma notificação de malha, nem todas responderam, e empresas OEAs autorregularizaram-se mais do que empresas não OEAs, ou seja, mostra que a malha indica que as empresas OEAs estão mais diligentes, né, com as informações que recebem da aduana para dar uma resposta, e é isso que nós esperamos das empresas OEAs. Para esse monitoramento é preciso comunicação, né? Então temos tentado publicar bastante comunicado, né? Então eu até chamo aqui a nossa gerente de comunicação, né, que vocês já devem conhecer, a Elaine, para falar um pouco sobre a nossa estratégia de comunicação, né, como que nós temos feito. Elaine, por favor. Boa noite a todos. É um imenso prazer poder estar aqui nessa noite com a OAB e com amigos tão queridos, né, que nos convidaram com enorme prazer de estar aqui participando. Eu assumi agora recentemente, né, essa gerência de comunicação, e nesse intuito temos desenvolvido já alguns planos, né, eu pediria até para o Fabiano passar o próximo slide, alguns materiais, né, que temos veiculado em várias mídias, né, nas mídias sociais todas da Receita Federal. É assim que nós vamos trabalhar, não só mandando para o e-mail, né, dos operadores econômicos autorizados, mas dando visualização a todos os operadores, né, para que todos sintam-se alcançados por essa onda positiva de divulgação de informações úteis. Vamos envolver esse material, por exemplo, é um novo material que a gente soltou essa semana sobre classificação fiscal e descrição das mercadorias. Ele foi um material todo elaborado tanto com a equipe do OEA quanto da equipe do CECLAM, né, que é a equipe responsável por responder às consultas de classificação fiscal das mercadorias, e ele traz 7 pontos importantes, né? Porque o OEA ele não vai falar, o métier do CECLAM sim é falar como se descreve a mercadoria. O OEA vai falar quais são os procedimentos que as empresas precisam adotar para garantir o correto cumprimento do que a norma de classificação fiscal e descrição das mercadorias exige, tá? Então, quais são os procedimentos internos que precisam ser adotados? Os próximos materiais, nós vamos ter um material também com a equipe da Corep, que é a equipe de apreensão de drogas, enfim, nós vamos juntar num evento que nós vamos ter o prazer de convidar todos vocês para estar conversando junto, trazendo a equipe da Corep também para trabalhar e passar todos esses conceitos da segurança física da carga. E vamos também fazer um evento junto com o pessoal do CECLAM a respeito dessas normas de classificação fiscal. Então, com esse intuito, eu acho que a comunicação do OEA vai estar sempre aproximando, né, de forma a facilitar o cumprimento da norma, aos operadores facilitarem o cumprimento da norma e disseminar o conhecimento entre todos, tá bom? Quem me conhece sabe que eu estou sempre disponível, tendo alguma dúvida, sempre entre em contato com a gente por qualquer meio, por celular, por LinkedIn, por e-mail, vocês sabem que sempre vão ser respondidos. Muito obrigada, Fabiano, pode tomar a palavra, e eu agradeço a minha participação. Obrigado, Elaine. Acabei de verificar aqui que já estouramos o tempo, né? Então eu vou tentar finalizar aqui, mas só falta mais um slide para a gente seguir e não atrapalhar a duração do evento. Então, só para informação, né, sobre a atualização normativa, a gente já abordou isso em alguns eventos anteriores. A gente está tentando manter a nossa legislação atualizada. A legislação atual do Programa OEA é a IN 1985, né, regulamentada pela portaria da COANA, mas nós estamos trabalhando numa atualização. Essa atualização nós estamos fazendo junto com o setor privado, né? Então, o Programa OEA
prevê isso, parceria, então a parceria inclusive na criação das regras do próprio programa, né? Então a gente está fazendo isso por meio do fórum consultivo. Sei que tem os colegas do fórum devem estar aí, né? Então não sei se outros colegas do evento também participaram. Nós já fizemos algumas rodadas nesse trabalho, né, de publicação da nova IN e dos novos requisitos. A expectativa é que nós consigamos concluir isso esse ano, espero que no primeiro semestre ainda, e o importante é que quando isso for publicado, nós vamos dar uma transição, um período de adaptação. A gente já teve outras situações em que a IN mudou e ficou um período de transição, né, as empresas tendo que se adaptar rapidamente. Não, agora nós vamos fazer isso com previsibilidade, né? Então nós vamos publicar e dar um período aí de transição bastante longo, adequado para as empresas que são OEA se adaptarem sem nenhum problema, tá bom? Então, essa era as mensagens que eu trouxe para vocês hoje. Então, eu chamo rapidamente aí para tomar a palavra o Renato, né, o nosso gerente de certificação e monitoramento do Centro OEA, para fazer a apresentação dele. Ok? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Vocês me escutam? Bom, eu vou iniciar agora a apresentação, primeiramente me apresentando. Meu nome é Renato Guzmão, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e durante 3 anos eu exerci a função de chefe da equipe OEA de Manaus. Recentemente, quando digo recentemente, é muito recentemente, eu assumi a função de gerente de monitoramento e certificação OEA, agora ligado diretamente ao Centro Nacional de Operadores Econômicos Autorizados. O Diniz me chamou hoje para falar com vocês um pouco sobre alguns temas. Na verdade, ele me pediu para abordar 3 temas e eu fiz uma conexão entre eles para dar um segmento lógico e eu acho que, se possível, se eu conseguir, vai ser uma noite proveitosa, vai ser uma apresentação proveitosa. A primeira parte da minha apresentação, eu vou apresentar um pouco sobre o cenário brasileiro e como ele está inserido no contexto global de segurança da cadeia logística, principalmente sobre como os demais países nos enxergam em relação à questão da segurança da cadeia logística. No segundo momento, eu vou falar com vocês um pouco sobre um requisito específico, que é o nosso requisito de gestão de cadeias logísticas. É um requisito que eu entendo como sendo um dos mais importantes requisitos do nosso programa. Eu vou explicar mais para frente o motivo, mas que eu percebo que muitas empresas realmente têm muitas dúvidas, seja em sua implementação, seja em entender a importância desse requisito. Ao final da apresentação, eu vou trazer um terceiro ponto, esse é um ponto um pouco mais genérico, que envolve essas 2 questões, mas que envolvem também outros requisitos, porque eu vou falar com vocês um pouco sobre o que a empresa deve fazer quando ela detecta uma infração, quando ela detecta uma ocorrência de risco ou uma contaminação. E aí a gente vai falar mais ao final da apresentação um pouco sobre isso. Mas, bom, sem me alongar mais nessa introdução, passando agora diretamente ao primeiro ponto, eu vou falar com vocês um pouco sobre o cenário brasileiro de segurança da cadeia logística internacional e o contexto global. Mas eu vou inverter essa ordem. Eu vou começar falando com vocês um pouco sobre o contexto global primeiramente. Bom, nessa tela eu trago para vocês um mapa que foi extraído de um documento das Nações Unidas, mais especificamente do Escritório sobre Crimes e Drogas das Nações Unidas. E esse mapa ele traz para a gente algumas informações que são da mais alta relevância. O Brasil, como vocês podem ver, ele está ali marcado com 2 cores, o que quer dizer que hoje ele é visto por esse documento e, por conseguinte, pelas Nações Unidas, como um país que tem 2 funções dentro desse mercado específico, que é o mercado relacionado à cocaína, né? Tanto a folha da cocaína quanto aos derivados da folha de cocaína, folha de coca, desculpa. Hoje o Brasil é visto como um país de trânsito e também como um país de origem dessa droga. Mas nós hoje estamos aí próximos a 3 dos maiores produtores da cocaína no mundo, né? A Colômbia, o Peru e a Bolívia. Esses 3 países, com exceção da Colômbia, eles não são vistos como países que enviam essas drogas diretamente para a Europa, os Estados Unidos ou outras regiões do globo.
Hoje, esses países são vistos como países que produzem a droga, mas que acabam encaminhando para outros países que, por sua vez, acabam servindo aí como um país de trânsito para que essas drogas cheguem em outra localidade. E é nesse contexto que o Brasil está hoje. Por essa proximidade com esses 3 países e pela evidente enorme fronteira geográfica e pela própria condição geográfica da região onde esses países fazem contato com o Brasil, a gente tem uma entrada aí de uma quantidade significativa de droga que, evidentemente, a gente não consegue colocar em números, porque a gente não tem realmente como contabilizar isso, mas que depois essas drogas elas são encaminhadas daqui do Brasil para outras regiões. Vocês podem notar ali que tem uma seta de um tamanho razoável ali que liga o nosso país diretamente à Europa. Mas, Renato, essa informação que consta nesse documento não é uma informação muito específica de um determinado órgão. Não, na verdade, essa informação está corroborada aí em diversos documentos, e eu trago até mais um documento para vocês que demonstra de maneira muito semelhante esse mesmo cenário. Esse documento é um documento da OMA, se chama o Relatório de Ilícitos da OMA, numa tradução minha. Esse relatório ele demonstra aí dos vários ilícitos que ocorrem no comércio internacional, mas ele coloca novamente o nosso país como um país que participa aí do tráfico de cocaína novamente. Então você percebe ali que novamente nós temos um fluxo considerável representado por essas linhas amarelas que denotam que o Brasil ele acaba servindo aí novamente de trânsito para que essas drogas que são produzidas em nossos países vizinhos cheguem aí em outras regiões do mundo. Há inclusive ali uma observação. O Brasil é citado nominalmente nesse documento como, apesar da maior parte da produção e do envio ainda ser feito pela Colômbia, o Brasil acabou tomando uma posição maior nesse comércio internacional desse tipo de droga. Mas, bom, Renato, você falou aí da visão do resto do mundo em relação ao Brasil, mas isso não tem um pouco de preconceito, não é uma visão um pouco dos outros países em relação a gente? Não, na verdade esse dado, ele cada vez mais ele é corroborado pelas nossas análises internas. Eu trago aqui para vocês um gráfico que demonstra a quantidade de apreensões que ocorreram em zona primária nos últimos anos. E vocês vão perceber ali que a partir do ano de 2015, a gente tem um aumento vertiginoso da quantidade de apreensões. A gente saiu ali de um número que era inferior a 3 toneladas ano e chegamos a atingir no ano de 2019 um número de 58 toneladas. Para vocês terem ideia, no mercado global, no mercado europeu, que é o nosso destino mais comum identificado para esse tipo de material, essa droga chega a valer na Europa em torno de 50 euros no seu país, no país em que o comércio dela é o mais barato. Então, esse preço parte aí da casa de 50 euros. Então, 50 euros o grama. A gente está falando aqui de 58 toneladas que foram apreendidas, fora aquilo que, infelizmente, nós não fomos capazes de detectar. Mas percebam, no ano de 2015, a gente passou a ter um aumento significativo. Mas isso quer dizer que, necessariamente, o comércio, ou esse trânsito pelo Brasil, aumentou de maneira significativa? Ou quer dizer que a gente agora está mais atento a esse risco como país, como aduana e como empresas do setor privado? Na verdade, parece apontar para essa segunda questão. Isso porque, quando nós comparamos com o crescimento global do fluxo desse tipo de droga, o aumento também existiu, mas ele foi um aumento que passou ali da casa de 600 toneladas ano para em torno de 1.000 toneladas ano, enquanto o Brasil, em termos de apreensão, passou aí de 2,5 toneladas ano para 58 toneladas ano. O que parece demonstrar que muito mais nós não tínhamos o conhecimento ou não tínhamos as ferramentas para combater esse tipo de ilícito, do que realmente tem existido um aumento aí da grandeza de 30 vezes. Mas, bom, em resumo, o que é que a gente nota? Que existiu esse crescimento significativo e que isso tem atingido o nosso país e, inclusive, está demonstrado nos outros documentos que o resto do mundo começa a ter essa visão em relação ao Brasil. E por que isso é muito importante para as empresas? Porque as empresas devem levar esses dados muito em consideração. Durante muito tempo existia um senso comum que fazia parecer que esse método de envio de drogas para o exterior era um método extremamente complexo. Às vezes a gente até mostrava vídeos abrindo rodas de trator
ou tambores de outros materiais que continham a droga dentro, como se parecesse que fosse algo de grande complexidade, esse método fosse de grande complexidade. Com o passar do tempo e com o aumento das apreensões, nós notamos que não é assim. Na verdade, o método mais comum é o método de rip-on e rip-off, em que basicamente uma carga lícita ela é contaminada com material ilícito. E essa carga lícita, normalmente, são de empresas que estão ali atuando de maneira lícita dentro do comércio global. Elas não entraram no comércio global para cometer esses ilícitos, mas grupos criminosos usam de suas cargas, de suas unidades de carga, para colocar esses materiais. Então, percebam, é muito importante para o setor privado reconhecer essa condição do Brasil, porque, além da aduana estar preocupada com isso, as empresas também devem estar preocupadas com isso, porque, no frigir dos ovos, são as suas cargas que estão sendo contaminadas com esse tipo de material. E é por isso que eu indiquei ali no terceiro ponto, que existe uma necessidade de uma participação cada vez maior e conjunta da aduana e do setor privado para que a gente consiga efetivamente combater esse tipo de ilícito. Passando agora para o segundo ponto, e agora especificamente falando do requisito de gestão de cadeias logísticas, por que eu citei anteriormente todo esse contexto? Porque, como eu falei, as empresas, de modo geral, elas parecem ter uma dificuldade com esse requisito por duas razões. Uma, porque elas não entendem a importância desse requisito. E eu acho que a importância ela fica muito demonstrada quando nós analisamos esse contexto em que as empresas estão inseridas e que o Brasil está inserido. Um segundo ponto é que há uma dificuldade no entendimento do nosso requisito em si. E é por isso que eu trouxe especificamente esse ponto para tratar com vocês. O que é que o nosso requisito pede? Nosso requisito diz que a empresa deve ter um processo de gestão de risco das cadeias logísticas em que atua o operador, com revisão anual ou em período anterior, caso necessário. Não está muito claro ainda, né? A gente percebe que o requisito ele não é um requisito de fácil entendimento, ele é um requisito que ele acabou ficando sintético demais. Mas nós temos o nosso questionário de autoavaliação como um complemento aí que pode auxiliar a empresa a entender o que é que o requisito pede. O que é que o questionário de autoavaliação traz para a gente? Ele traz 3 perguntas. A primeira é se existe processo, muito semelhante ao que o nosso requisito fala. Mas ele também questiona se esse processo que a empresa tem possibilita identificar todos os operadores ao longo da cadeia logística. E não só isso, ele faz uma terceira pergunta, que é: este processo permite avaliar os seus operadores de acordo com o seu risco para a cadeia logística? Então percebam que a gente sai daquele requisito que parece um pouco genérico demais e agora a gente parece já trazer 3 condições aí que a empresa deve obedecer, que é ter um processo, que esse processo seja capaz de identificar todos os operadores ao longo da cadeia logística e que ele também seja capaz de avaliar esses operadores de acordo com o seu risco, para a cadeia logística. E percebam que eu coloquei aqui uma imagem que demonstra exatamente o que seria essa cadeia logística. E vocês vão notar que ela parte desde o exportador e ela passa por vários intervenientes até chegar ao importador no país de destino. Então percebam, a segurança da cadeia logística é composta por vários intervenientes. E aí eu trago para vocês uma informação que consta em uma de nossas notas explicativas, que está no anexo 3, agora da nossa nova IN, mas que ela traz a seguinte informação. Ela diz que, a partir da identificação de todos os operadores econômicos com atuação ao longo da cadeia logística, e aqui eu friso, desde a origem até o destino da mercadoria. Então, percebam, a gente agora sabe que a empresa ela tem que ter um processo, o processo tem que ser capaz de identificar todos os operadores ao longo da cadeia logística e avaliá-los com base em risco. E agora mais uma informação. Quais são esses operadores? Todos aqueles operadores com atuação ao longo da cadeia logística, desde a origem até o destino da mercadoria. Mas o que é que nós temos encontrado nas validações? Renato, o que é que vocês normalmente veem nas validações? Todas as empresas estão conseguindo cumprir corretamente esse requisito, ou conseguem nem mostrar para vocês o correto cumprimento desse requisito? Bom, algumas vezes sim, outras vezes nem tanto. Eu vou trazer aqui 3 exemplos que acabam resumindo 3 pontos principais que eu noto que as empresas têm dificuldade. O primeiro é, quando a empresa, num questionário de autoavaliação, não me respondeu: não faz parte do nosso escopo realizar a gestão da cadeia logística dos nossos clientes.
Percebam, gestão da cadeia logística, genericamente falando, faz parecer que nós estamos falando de modificar um interveniente ou outro, alterar um interveniente, trocar um determinado transportador, um agente de carga, não trabalhar com um determinado cliente. Mas percebam que não é isso que o nosso requisito demonstra no seu questionário de autoavaliação e também no seu requisito, no texto do seu requisito, porque nós queremos que você faça a gestão de risco da sua cadeia logística e não necessariamente que você altere cada um desses intervenientes. Você tem que entender o risco daquela cadeia em que você está inserido, ainda que eventualmente você não tenha como alterar ali. Pode ser que sua função não permita alterar, por exemplo, um transportador, o que não quer dizer que você não tenha que conhecer o risco daquela determinada rota que você escolheu ou daqueles determinados intervenientes que estão ali participando. Um segundo ponto que eu encontro constantemente é esse ponto aqui, que diz: a requerente realiza a gestão dos parceiros comerciais com base no limite da responsabilidade legal de cada uma das suas operações. Isso normalmente traz aquele aspecto dos incoterms, em que a empresa tem ali responsabilidade ou de deixar na porta da sua empresa, ou de entregar no navio no seu porto, no porto de origem, ou até o porto de destino, ou mesmo até a porta da empresa no exterior. Mas, na verdade, a responsabilidade legal é um aspecto comercial. Ela pode aí representar quem, numa eventualidade de um sinistro, vai ser responsável ali por aquele valor, né, por aquela carga. Mas, do ponto de vista do programa OEA, essa responsabilidade é sobre a cadeia logística. Então, nós não falamos aqui de responsabilidade legal. Nós falamos da responsabilidade que o operador OEA tem sobre sua cadeia logística. E aí, sob esse aspecto, não é relevante para a gente se a responsabilidade legal daquele determinado ponto em que a mercadoria sofreu o sinistro, se ela ainda era uma responsabilidade legal sua ou não. Porque, do ponto de vista do programa OEA, o operador econômico OEA, ele tem a responsabilidade sobre sua cadeia por inteiro, mesmo que em outros pontos dessa cadeia tenham intervenientes que não sejam OEA. Então, é muito importante que o operador ele tenha essa visão. É uma responsabilidade dele a gestão da sua cadeia logística, avaliando os operadores com base em risco, independentemente aí da responsabilidade legal, da responsabilidade comercial. E, por fim, na verdade, um terceiro ponto, relacionado ainda dentro dessa mesma questão da responsabilidade, algumas empresas colocam que, quando ocorre fora do território nacional, ela não teria responsabilidade. Na verdade, ela continua, sim, sob a ótica do programa OEA, detendo essa responsabilidade. Reconheço que é mais difícil, talvez, você ter este controle maior, esse controle mais próximo de, por exemplo, alterar um interveniente quando é no exterior. Reconheço que talvez seja mais difícil você avaliar o risco quando está no exterior, mas isso não lhe exime da responsabilidade de, sim, avaliar esses operadores com base em risco, porque é isso que diz a nossa normativa, é isso que diz o nosso requisito. Então, mantenham também isso em mente, a responsabilidade é desde a origem até o destino final da mercadoria e também vice-versa. Se você é um importador, também é desde o exportador lá no exterior até chegar na sua empresa aqui no Brasil. E, por fim, como um exemplo um pouco mais genérico, digamos assim, uma empresa nos responde que nossos parceiros e colaboradores são empresas idôneas reconhecidas em seus países ou estados. Excelente, eu acho muito bom que você olhe para seus parceiros comerciais e os reconheça como idôneos e reconhecidos em seus países ou estados. Mas essa resposta aqui, ainda mais da forma que eu vi no nosso questionário de autoavaliação, ela não é suficiente, porque ela não evidencia nada para mim. Como é que eu vou saber que você tem um processo, que você conhece todos os seus intervenientes da origem até o destino e que você avalia eles com base em risco meramente com essa resposta? Então, também é muito importante que você responda no questionário de autoavaliação, sempre tendo em mente cada uma daquelas perguntas que foram realizadas no questionário de autoavaliação e que sempre junte evidências, porque as evidências é que vão dar subsídio para o validador, para o certificador, avaliar se sua empresa cumpre o requisito. Como recomendação, vocês podem estudar mais a fundo esse mesmo tema que eu estou falando aqui em 2 documentos que nós temos. Um documento do CITPAT, um documento que foi emitido pelo Programa Americano de Segurança e que ele traz mais ou menos essas informações, mas ele traz de uma maneira talvez um pouco mais detalhada, apesar de ser um pouco mais voltado para o modelo do CITPAT, mas
por ser um modelo que também se assemelha ao nosso, pode ser muito bem aproveitado. E nós temos também dentro do nosso site do Programa Brasileiro de OEA, se vocês entrarem lá na biblioteca, vocês vão localizar um documento relacionado a gerenciamento de risco, uma espécie de guia de gerenciamento de risco, que também passa por passos muito semelhantes ao que consta lá no documento do CITPAT, mas dessa vez já traduzido para português, já facilitado para vocês. Já está há alguns anos no nosso site, vocês podem entrar lá também e conferir isso. Como algumas recomendações que eu trago para vocês, eu vou trazer até copiando um pouco o que o CITPAT fala. O método mais fácil, é claro, é selecionar parceiros comerciais que sejam parceiros CITPAT ou membros de outros programas de segurança. Por quê? Porque se você seleciona um parceiro, por exemplo, OEA, um transportador OEA, um agente de carga OEA, ou você está atendendo uma empresa importadora ou exportadora OEA, ela já lhe traz a segurança que pelo menos um desses intervenientes foi avaliado com base em risco pelo programa brasileiro, ou por programas do exterior, quando esses programas também forem reconhecidos pelo nosso programa. O CITPAT, por exemplo, é um grande exemplo. Se a empresa ela é reconhecida pelo CITPAT como uma empresa segura, você já tem aí um grau razoável de certeza de que alguém avaliou e de que alguém considerou que aquela empresa tem um risco menos elevado. Um segundo ponto, agora um ponto um pouco mais prático, é que um método de avaliação de risco não precisa ser necessariamente de alta complexidade. Não precisa ter um computador da IBM ou um servidor da Microsoft fazendo cálculos mirabolantes que concluam que a empresa tem 0,975 de risco e que ela é uma empresa AA+. Não precisa ser algo tão complexo assim. Na verdade, o próprio documento americano e o nosso documento, ele indica que você avaliar, por exemplo, um interveniente como um interveniente de alto, médio ou baixo risco, já é um método de avaliação. Se você avalia ele, se ele é conforme ou inconforme dentro da sua seleção de parceiros comerciais, já é um método de avaliação dos riscos. Então, você não precisa fazer algo de enorme complexidade, mas você precisa ter um método para avaliar. E, por exemplo, constatar que um determinado elo da cadeia logística tem um risco que você não consegue dirimir, um risco que você não consegue reduzir, já é parte de um gerenciamento de risco. Você já identificou que naquela sua cadeia logística tem ali um interveniente que tem um risco mais elevado e você deve considerar isso no contexto de gestão dessa cadeia logística. Quem sabe, se você considerar em um determinado momento que o risco daquela cadeia está muito elevado, você pode até dizer, olha, com essa cadeia logística, com esse tipo aqui de formatação, eu não pretendo trabalhar. E aí você pode procurar outra maneira. Mas conhecer o risco já é um passo importante. Para operadores com numerosas cadeias logísticas, o foco principal sempre deve ser nas cadeias de maior risco. Eu não vou dizer aqui para você que tem, por exemplo, 100 clientes diferentes em 100 localidades do mundo, que você tem que avaliar os 100 da mesma forma. Se você tem 3 ali que representam 95% das suas exportações, você pode ter, evidentemente, um foco maior na avaliação de risco nessas 3 empresas, não tem problema nenhum. Mas você deve estar sempre trabalhando para tentar avaliar aí o máximo possível das suas cadeias logísticas. Lembrando que as reavaliações dos riscos das suas cadeias logísticas e dos seus intervenientes, parceiros, elas devem ser no mínimo anualmente. Mas, Renato, só anualmente? Não. Se tiver algum evento de risco, por exemplo, denote que há necessidade de que ela seja mais frequente, você deve fazer com uma maior frequência. Quando, por exemplo, existe uma contaminação reiterada com um determinado parceiro comercial, você pode sim alterar esse funcionamento. E a empresa ela deve sempre demonstrar para o validador, para o certificador, que ela está fazendo tudo que está ao seu alcance para reduzir o risco de sua cadeia logística. Se ela estiver sempre demonstrando isso, não é porque aconteceu uma falha, um erro, porque ela deixou de fazer para um determinado caso específico que o validador, o ponto de contato vai, por exemplo, excluir a empresa do programa. Não é isso. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas a empresa deve estar sempre trabalhando proativamente para estar tentando reduzir aí os riscos que estão relacionados à sua cadeia logística. Uma vez que a empresa identifique que uma contaminação aconteceu, Renato, o que é que eu devo fazer? Bom, eu trouxe aqui 3 pontos principais do que eu entendo que uma empresa deve fazer quando, por exemplo, no caso do requisito anterior, ela avaliou ali a gestão da cadeia logística dela, mas ainda assim aconteceu um evento de risco, aconteceu uma contaminação. O que é que eu devo fazer, Renato? Como é que eu devo prosseguir a partir daí? Bom, primeiramente, uma eventual contaminação ou um evento de risco não é sinônimo de exclusão da empresa do programa. Tem muita empresa que tem esse medo. Se eu tiver uma infração, eu estou excluída do programa? De maneira nenhuma. Esse
não é o intuito do programa OEA. O intuito do programa OEA não é colocar uma empresa para dentro e, na primeiro evento de risco que ela seja ali envolvida, que ela vai ser retirada. Esse não é o método que a gente trabalha. Inclusive, para todo procedimento, para toda infração ou contaminação, será iniciado um procedimento chamado PIA, a nossa análise pós-incidente. E essa análise pós-incidente, ela não tem o intuito de excluir a empresa do programa. Ela pode, ao final, concluir pela necessidade, por exemplo, de uma exclusão da empresa do programa. Mas esse não é o nosso intuito ao iniciar. Nosso intuito ao iniciar um PIA é oferecer recomendações para que a empresa possa melhorar e aí reduzir seus riscos. Eventos de riscos dolosos, então se a empresa trabalhou dolosamente e isso culminou numa contaminação, aí é diferente, porque aí nós temos uma condição que ela é generalizada, uma quebra de confiança, uma quebra da parceria, e aí realmente, nesses casos, a gente não tem muito o que fazer, isso pode sim culminar numa exclusão. Mas esses eventos de risco, eles sempre serão avaliados dentro de um contexto, que envolve gravidade, reiteração e o tipo de envolvimento. Então, se há um evento muito grave, a gente vai avaliar isso de acordo com sua gravidade. Se a empresa ali, ao longo de 6 meses, ela tem dezenas ou centenas de contaminações, isso vai ter que ser avaliado. E, como citado anteriormente, se ela age dolosamente, se ela participa aí do método criminoso que está envolvido, aí esse tipo de envolvimento também será avaliado. Mas é muito importante que a empresa saiba que ela tem uma responsabilidade aí, que é uma responsabilidade de melhorar continuamente seus processos para reduzir a ocorrência dessas infrações. Isso está relacionado com o ponto seguinte que eu trago para vocês, que é o que a empresa faz após a identificação do evento de risco é o fator mais determinante para o cumprimento ou não do requisito do programa OEA. Tão importante quanto ter um número baixo de eventos de risco é o que a empresa faz após identificados. Por quê? Uma empresa deve sempre agir proativamente na identificação dessas falhas e nas suas correções. Ela não precisa esperar, por exemplo, que o programa OEA detecte essa falha, ou que aquilo culmine numa contaminação no porto, numa identificação de uma contaminação no porto já saindo para o exterior. Se ela notou qualquer evento de risco aí no meio, ela já deve sim informar a Receita Federal e já deve também trabalhar proativamente para que aquilo não volte a acontecer. Por exemplo, alterando seus procedimentos, aumentando o nível de seus controles. E, por fim, como um último ponto também relacionado a essa questão das infrações, eu trago para vocês que o operador ele deve ser proativo na elaboração dos planos de ação e na comunicação junto ao programa OEA. A comunicação junto ao ponto de contato, ela não deve ser só para benefícios. Vocês devem reconhecer a gente como um parceiro. A gente está aqui para ajudar vocês no cumprimento dos requisitos. Então, se você percebeu um evento de risco que ocorreu em razão de uma falha de um procedimento seu, mas você não sabe como agir, entre em contato com o seu ponto de contato. Ele é o especialista que está ali para lhe ajudar a reduzir esse risco, para lhe ajudar a, de alguma forma, combater esse risco e fazer com que aquele mesmo tipo de evento não volte a acontecer. Mesmo quando a ocorrência, novamente, não for detectada pela aduana, você deve agir proativamente. Então, tem um evento de risco acontecendo internamente na sua empresa, não culminou numa contaminação. A Receita Federal nunca tomou consciência desse evento de risco, o que não quer dizer que você não precise trabalhar sobre ele. A intenção nunca deve ser esconder um evento de risco da Receita Federal. Deve ser trabalhar proativamente para que aquele evento de risco não volte a acontecer. Sempre que vocês alterarem um determinado procedimento que envolva um requisito do programa, é muito importante que vocês juntem essa informação ao nosso questionário de autoavaliação. Por quê? Porque o questionário de autoavaliação, apesar de eu chamar de nosso questionário, porque nós colocamos ele no portal único, o preenchimento é de vocês. E o intuito de vocês em preencher esse documento deve ser, você se autoavaliar, e 2, você demonstrar para quem está ali lendo aquele questionário de autoavaliação que você tem trabalhado, agido proativamente, exatamente para cumprir os requisitos. Mas como último alerta, e talvez um alerta que mereça um foco muito grande, é que ocorrências graves elas devem ser informadas ao ponto de contato. Não só ao ponto de contato, como a Elaine muito bem colocou na apresentação dela, nós estamos agora em um contato muito próximo com a coordenação de repressão, no sentido de criar agora outros mecanismos que permitam que a empresa possa já informar também a essa coordenação específica, também a sua unidade aduaneira dali de
de trato operacional e ao ponto de contato. A gente entende que com esses três grupos agindo conjuntamente, a gente reduz aí muito o risco de, quando a empresa identifica que ocorreu uma contaminação, que essa contaminação se concretize numa efetiva exportação desse material ilícito para o exterior. Então, é muito importante que vocês nunca deixem de informar uma ocorrência grave. Não tenham medo de informar para a Receita Federal, porque a Receita Federal vai me excluir porque eu tive aqui uma ocorrência grave. Não, isso não é o intuito, novamente. Nós, como Programa OEA, não colocamos empresa para dentro do programa para depois, na primeira situação mais específica, colocar ela para fora do programa. Essa não é a intenção. Nossa intenção é agir proativamente para o fortalecimento das cadeias logísticas em que as empresas brasileiras estão inseridas no mercado internacional. Então, a nossa intenção é sempre agir junto com vocês para que os seus procedimentos estejam aí reduzindo os riscos relacionados às cadeias logísticas internacionais. Então, bom, eu sei que eu falei um pouco rápido, eu falo muito, eu peço desculpas aí se eu me alonguei demais ou se eu falei rápido demais. O meu contato vocês podem conseguir tranquilamente, vocês podem entrar em contato com a gente, assim como a Elaine, eu sou 100% aberto aí ao contato das empresas. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram tratar, vocês podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. E era basicamente isso que eu tinha para dizer. Eu espero que tenha sido aí, de alguma forma, proveitoso para as pessoas que estão participando dessa nossa reunião hoje, e muito obrigado e uma boa noite. Nós que agradecemos, Renato. Muito obrigado. Não sei se o Fabiano Diniz quer falar mais alguma coisa, Fabiano, ou a gente já passa para o Walter e para a Marina, porque a gente tem 20 minutos e depois, infelizmente, a gente vai ter que desligar mesmo, porque o pessoal da OAB não pode ficar mais que 9 horas, tá? Da nossa parte, acho que já usamos muito do nosso tempo. Passa a palavra aí para o Walter e para a Marina. Obrigado. Foi sensacional. Obrigado, viu? Bom, pessoal, então eu queria agradecer. É sempre um prazer poder ceder o tempo para vocês. Para a gente é sempre um aprendizado. Agradecer, inclusive, a comissão mais uma vez, pelo evento tão importante para a gente, a participação dos colegas. E, bom, eu e o Walter, a gente veio apresentar o mesmo tema, né? Até por conta do horário, a gente, então, está dividindo esse painel, que tem a ver com os desafios e oportunidades que a gente vem entendendo dentro dos processos de implementação e de monitoramento do Programa OEA nas empresas. Então, a gente tem aí uma experiência de cerca de 50 empresas assessoradas, tanto para o OEA Segurança, quanto para o Conformidade, no monitoramento, com os mais diversos players. E aí, como trouxe até o Renato, nós temos esse jargão de, então, o que nós estamos encontrando, né? O que é mais falado, o que é mais trazido de comum entre todos eles. E, então, dito isso, eu vou trazer daí os desafios e o Walter depois vai apresentar as oportunidades. Então, de pronto, eu acho que um dos maiores desafios que a gente encontra inicialmente é o projeto ter que vir nessa concepção top-down e de liderança. Portanto, quando a gente se encontra com alguma empresa em que, por algum motivo, a diretoria ou a gerência não está tão envolvida no desenvolvimento do projeto, ele acaba não tendo aí um fluxo tão bem garantido, certo? Então, esse é um dos primeiros grandes desafios. Depois, e talvez o mais comum, porque é inato do ser humano, é a resistência a mudanças. Afinal, como trouxeram aí os colegas, o OEA ele vem com várias questões totalmente diferentes daquilo que a gente vem acompanhado até então do comércio exterior, diversas quebras de paradigma. Isso faz com que, de princípio, haja uma certa resistência, um choque, uma negação, e depois, quando a pessoa entende que aquilo é o futuro e o presente já, como a gente ouviu até na apresentação de 5 anos do OEA, olha, o OEA já não é o futuro, está acontecendo agora, certo? A gente chega, então, nesse contexto de, ok, eu vou ter que lidar com isso, uma certa frustração, depressão, e a partir do momento, então, que a gente tem a experimentação desse processo e a gente começa a entender como isso impacta nas decisões internas, na valorização dos processos,
aí a gente integra isso para dentro da nossa empresa. Esse é um dos processos comuns, basicamente, a todas as implementações e mesmo aos monitoramentos. Esse é bem comum também. Esse projeto é exclusivo do setor de Comex. Eu não tenho contato com essas questões. Quando a gente vê que, na verdade, a OEA se dá por gestão geral, traz, inclusive, quesitos voltados para o RH, às vezes para um setor de TI. Então, existe também esse conceito de, não, isso não me pertence, mas é importante a gente ver isso como um ganho geral para a empresa. Também acontece, por vezes, que o ponto de contato ele fica responsável como um ente focal, uma pessoa de liderança dentro da empresa, para poder definir o andamento do processo. E até aí, ok, o problema é quando é o andamento do processo, a execução do processo, todos os prazos do processo, e nisso gera uma sobrecarga. E também gera aquela situação de só aquele cara dentro da empresa domina o assunto do OEA. A ideia não é essa. Tanto que dentro dos requisitos nós temos lá qualificação profissional, treinamento e conscientização, tudo isso é para quê? Para que a empresa, de maneira geral, os setores absorvam esse conteúdo e tragam para si, então, essa mudança de cultura, essa adaptação de cultura. Um outro bem comum que a gente encontra é também o desenvolvimento, criação ou ajuste de procedimentos. O OEA, durante todo o QA, tem ali o desenvolvimento de procedimentos formais escritos de aplicação obrigatória. Por vezes, são coisas que a gente executa, tarefas que são executadas de maneira comum na empresa, mas a gente nunca parou para escrever isso, ou mesmo se está escrito, a gente ainda não parou para ajustar esses processos segundo alguns requisitos do OEA. E é também um processo um tanto trabalhoso, mas que ajuda também já a identificar falhas e promover melhorias dentro do nosso processo de gestão. Também, quando a gente entra para falar de gerenciamento de riscos, na verdade, um dos primeiros movimentos também atrelados à resistência à mudança é a ideia de, não, eu vou ignorar, isso não é risco. Só que não é porque a gente ignora o risco que ele não existe, certo? Ele está lá, a gente só finge que não vê, a gente só até hoje não lidou com ele. Isso desemboca num outro processo curioso, que é quando as empresas começam a entender a gestão de riscos, há quase que um surto coletivo de, meu Deus, mas como é que eu zero o risco? Não tem como você zerar o risco, tem como você diminuir ele da maneira melhor possível, mas você tem que conviver com um certo nível de risco e tá tudo bem. E dentro do monitoramento, muitas vezes, esse é um alerta importante que a gente tem visto, há também uma certa situação sobre aquele ente que é certificado, devidamente certificado, porque ele tem outras questões, ele tem muitas tarefas, a empresa sofre alguns tipos de mudança interna, acaba se vendo numa situação seguinte, poxa, tem lá o negócio do OEA, mas eu vou levando isso daqui até o dia 31 de dezembro para fazer a atualização do QA. Então, né, esse é um processo como voltado para a gestão, é sempre importante que esteja vivo, seja aí dinamizado em prazos mais simples e factíveis dentro da empresa durante o ano todo, para que não haja essa sobrecarga de trabalho. Bom, eu trouxe aí todos os desafios e agora passo a palavra para o Walter sobre as oportunidades, certo? Gente, obrigado, boa noite. Vou pedir para a Marina passar os slides, que assim a gente não tem uma troca aí das apresentações. Queria agradecer aí a Receita Federal, que teve com esse time maravilhoso, aceitou o nosso convite feito pelo Dr. Robson, né? Para esse evento, né? Como o Dr. Robson falou, um evento que está se tornando uma tradição já, né? Já está dentro do calendário do OEA e a gente fica muito contente com isso. Queria agradecer ao Dr. Robson pela oportunidade de participar aqui e o Dr. Marcos Rossi, que foi o organizador, que foi o cara que quebrou pedra e fez isso aí acontecer, e outros eventos que ele está tocando de extrema importância dentro da comissão.
certo? Bom, para mim ficou a parte mais fácil, né? E aí, o que acontece durante esse processo que são os ganhos? E isso é muito bonito de ver quando a gente está ali implantando, nós, na condição de consultores, né? Então, são aqueles momentos em que os insights acontecem, que as empresas, que na verdade são compostas por pessoas, as pessoas começam a se descobrir naquilo. Uma das coisas interessantes é agora o processo aduaneiro começa a fazer sentido para mim, né? Quer dizer, o fiscal não me autuou porque ele estava com raiva. Realmente, agora eu estou vendo, né? O que me disseram que, não, esse cara é do mal. Não, na verdade, aqui está um pecado meu, aqui está um erro meu, e aí eu posso corrigir, posso melhorar, inclusive tenho até uma oportunidade de ganho aqui. Então, fica uma coisa bacana, porque não fica mais jogado ao acaso. Podemos ir para outro? Isso também é importante. O gestor começa a ter um domínio maior das operações, porque à medida que ele começa a procedimentalizar, escrever, ter aquilo tudo acompanhado, fazer todo o mapeamento do processo, entender por onde ele passa, aonde ele vai, e ter o chamamento das outras áreas da empresa, a responsabilidade, né? Vamos aí num exemplo, para trazer isso mais para a realidade. Classificação fiscal não é Comex que vai fazer sozinho. Se a área técnica não ajudar, esquece. Não vai funcionar. Não adianta eu ter uma informação ruim e querer fazer uma classificação boa, né? Porque o cara da área técnica acha enfadonho os critérios que estão lá, ou as regras de classificação que estão no sistema harmonizado. Acho que isso é uma invenção da aduana brasileira. Não é! O sistema harmonizado é mundial, o mundo todo usa, tá certo? Não é ninguém que bolou isso só para perturbar a sua vida. Você precisa entrar, é uma codificação internacional. Então, isso também, quando ele tem um maior domínio, quer dizer, ele começa a ter o controle das coisas e ele já não se sente refém das operações e, às vezes, de informações que são mal passadas para ele, né? Isso aí aconteceu, a gente sempre importou assim, sempre deu certo. É que esse fiscal é chato. Não é que esse fiscal é chato. Simplesmente esse fiscal descobriu um erro que você já vem carregando há muito tempo, certo? E você corre para resolver o seu passivo. Porque mais para frente, inclusive com a do INPE, vai ser fratura exposta e o catálogo de produtos. Podemos ir para outro? Outra coisa que é interessante, que a gente vê, né, surgindo, que é uma modificação do perfil do gestor da área de comércio exterior, da área de logística, né? Quando ele começa a olhar para a gestão e não para a operação, então ele deixa de ser o bombeiro, o cara reativo. Interrompeu a cadeia logística, vou correr para a alfândega, vou correr para o DSEX, vou correr para cá, vou correr para lá, para tentar fazer aquilo funcionar. Não. Agora ele já consegue ver o processo depois da implementação, ver as responsabilidades que são internas, distribuí-las, cobrar das pessoas certas e deixa de jogar novamente isso como se fosse uma responsabilidade sempre do órgão público fiscalizador, mas começa a assumir a responsabilidade dentro da empresa para que ele possa ter aquele fluxo contínuo. Outra coisa que é importante, a primeira olhada para a gestão, o gerenciamento de risco, principalmente para nós, da área de logística, Comex, é algo que causa uma estranheza, uma certa preocupação, né? Uma coisa meio empírica demais, quer dizer, eu vou pensar num cenário que vai acontecer lá na frente e vou ainda atribuir um nível de risco para aquilo ali, né? Uma multiplicação de probabilidade por consequência. Depois, aquela ferramenta, né? Vai aos poucos. Você vai aprendendo aquilo, você vai dominando aquilo ali, e aí o cara vira para você, posso aplicar em outras áreas? Obrigatório pelo OEA não é, mas você pode aplicar no que você quiser. A 31 mil
serve para tudo isso, como já me explicou, né, o Marcos Rama lá atrás, que foi meu professor disso. Então, as empresas começam a assumir isso daí e aplicar. Isso é muito bacana de ver quando elas começam a usar a ferramenta também para as outras coisas. E os gestores de Comex começam a usar a ferramenta em eventos de risco que nem mapeados dentro do programa OEA estão, mas que para ele agora começam a ser importantes de colocar nessa ferramenta. Equilíbrio de responsabilidades. A hora que eu mapeio o processo, eu como gestor de Comex, como gestor da cadeia de suprimentos, eu começo a saber de quem eu cobrar. Quais são os meus problemas? Né? Quem está atrapalhando aquilo? Quer dizer, o meu problema de fato foi a aduana que me desembaraçou aquela mercadoria em um dia, ou foi o pessoal da contabilidade que demorou 4 dias para emitir a nota fiscal de entrada? Agora eu consigo ver. Né? Um ganho que a gente vê que acontece nas empresas, que é a empresa começa a olhar para o setor de comércio exterior, né, a alta direção, com outros olhos. Ele ganha importância com a implementação do OEA. A gestão começa a ver aquilo, a alta direção, a alta administração, começa a ver aquilo até como um exemplo, algo que pode ser espalhado, aquilo pode permear mais a organização em outros setores. E existe um problema sério também de miopia nas empresas, certo? Vocês, eu faço esse desafio a todos aí, né? Dificilmente ou raramente, eu nunca vi uma empresa que tivesse um diretor de comércio exterior, certo? É uma área sempre relegada a um segundo plano. E mesmo empresas que são essencialmente importadoras, acreditam que de fato elas não são. Estive com uma empresa que me falou, não, eu não sou uma empresa importadora no Brasil, eu sou uma empresa fabricante, só que minhas fábricas estão no exterior. Eu falei, sim, mas a sua atividade no Brasil é importar. Se amanhã o governo decidir por acabar com a importação, você fecha. Você não tem uma planta aqui no Brasil. Então, a importação é extremamente importante para a sua atividade. Só que a empresa começa, depois da implementação do OEA e depois que verifica todo esse processo, é que dá o correto valor a esse departamento, né, ao departamento de logística, a importância que ele tem. Por favor? E, por fim, isso é o mais bonito de se ver, e isso é o que mais enche os olhos, tá? É o novo profissional, a pessoa que entra no início da implementação do OEA, e a pessoa, o profissional que sai no final, aquele gerente de projeto, que começou lá e que passou por toda a parte de qualificação, procedimentalização, gestão de risco, passou pela visita de validação da receita, aquele sufoco. No final, ele sai um outro profissional. E um outro profissional que, se a empresa não estiver preparada para absorvê-lo, o mercado vai roubar ele da empresa. Ele sai uma outra qualificação, certo? E esse desenvolvimento que as pessoas absorvem durante a implementação do OEA, que vocês da Receita acabam não vendo, porque não viram o início, isso é o mais gratificante do trabalho nosso na implementação nas empresas, tá bom? Gente, além disso, e é o que move o mundo, o retorno financeiro, né? Então, eu queria deixar esse QR Code, é um artigo que eu tive o prazer de dividir aí, humildemente, com o professor Dr. Cassano, em que ele faz uso de alguns trabalhos, né, uma revisão literária para identificar o retorno sobre o investimento, quantificar
o valor CIF com o retorno da implementação do programa OEA conformidade. Então, quem quiser, tiver paciência de ler, né, eu recomendo esse artigo aí. Foi publicado há 2 semanas atrás pela Aduaneiras, a quem eu agradeço. Aproveito para agradecer aqui a instituição que em mais de 12 anos eu estou lá apresentando, e desde o início do programa OEA apresento, né, alguns cursos lá sobre o OEA. Era isso, desculpa se eu me alonguei, porque agora temos que trabalhar com as perguntas, que é o mais importante. O mais importante aqui é ouvir vocês da Receita e agora ouvir o nosso público. Obrigado. Obrigado a todos. Professor, infelizmente a gente não vai conseguir responder as perguntas, porque a OAB precisa finalizar o webinar até às 21h, tá? Então, o pessoal da Receita que já palestrou, já respondeu bastante aqui no Question and Answer, e aí os que sobrarem eu vou pedir para a OAB me mandar, e aí encaminho para vocês. A gente tenta responder de alguma forma, posta lá no Instagram, alguma coisa assim. Em relação ao certificado, todo mundo já acompanhou ali, né? Era só entrar com o nome, que a OAB vai encaminhar por e-mail para vocês também. Sobre o material, depois eu queria também, Walter, que o senhor mandasse para mim, para a gente disponibilizar isso aí, tá? É uma forma que eu achei que o pessoal fica mandando mensagem ali, acaba não pegando todos. Então, eu pedi para que adicionasse a gente, né, no Instagram, que é da comissão, que é @direitoaduaneiro.obsp, e ali, a partir de amanhã, a gente começa a responder. Aí eu pego o e-mail de cada um, ou o celular, e mando por WhatsApp ou por e-mail. Tá bom? Queria agradecer a todos, novamente. É um prazer enorme falar com vocês mais uma vez sobre a OEA. Agradecer o pessoal da Receita, ao Jackson, a todos ali, né, que participaram com a gente e que puderam nos presentear aí com muitas informações, né, Fabiano, Renato, a Marina, a Elaine, mais uma vez, Elaine, muito obrigado, viu? E vamos fazendo as próximas, né? A gente vai conversando aí para a gente fazer, tá? Nós estamos com o Marcos Rossi agora de secretário, e o Marcos é bem altivo para isso. A gente vai fazer alguns eventos a mais, né? Não necessariamente um por mês. Às vezes pegar uma matéria, alguma coisa assim, trazer vocês a Receita para a gente debater, tá? Então, vocês fiquem à vontade também para me contatar quando for necessário. Então, uma boa noite a todos, um bom descanso. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.